Queridos irmãos, estou aqui juntamente com o presidente do sindicato, Sindipec, e hoje nós vamos fazer uma entrevista com ele. Eu quero apresentar para vocês que meu nome é Pastor Luís e auxilio ele, né, na obra aí do sindicato. Aí nós estamos juntos. E para vocês conhecerem bem o que o sindicato representa, o Sindipec representa, porque muitas pessoas ficam perguntando, o que é o Sindipec? Que serventia tem o Sindipec para os evangélicos, pastores, bispos, capelães? Então, é por isso que eu resolvi, juntamente com o pastor bispo Raimundo, para poder a gente esclarecer aí qualquer dúvida. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem nos comentários aí, deixe seu joinha também, para que esse vídeo venha a ser compartilhado mais e mais. Compartilhe também no link abaixo aí também. Amém? Eu vou fazer um questionário com ele agora, umas perguntas sobre o sindicato. Bispo Raimundo, como surgiu a ideia de criar o Sindipec? Pastor Luís, boa pergunta, né? Boa tarde, em primeiro lugar. Quero agradecer aos nossos amados irmãos, pastores, capelães, missionários, evangelistas, presbíteros, homens de Deus que fazem parte da obra do Evangelho de Cristo Jesus. O Sindipec, ele surgiu em fase de a busca de reino. Por que eu falo busca de reino? Porque quando nós falamos de reino, nós falamos de uma aliança. Um povo só, um povo único. Um povo preparado para combate, um povo preparado para socorrer, um povo preparado para fazer a obra que o Evangelho, a qual sempre nos ensinou a fazer, ir por todo mundo, pregar o Evangelho e socorrer a necessitado. E um dos objetivos do nosso Sindipec é fazer com que toda a família do Evangelho cristão brasileiro, ela venha a ser beneficiada por todo o mérito, por toda a honra da qual nós, lideranças, como pastores, cuidamos de família. Então, quem cuida de família precisa prestar conta. Eu, como pai, por exemplo, se eu não for um bom pai, realmente o meu relacionamento familiar não é bom. Mas quando nós temos o mesmo foco, temos a mesma visão, tudo isso vai fazer com que o crescimento do reino vai se fortalecendo cada vez mais. Onde eu quero chegar? Quero chegar que nós somos feitos para um amparar o outro. Não fomos feitos para andar simplesmente lado a lado, não. Fomos para amparar um outro. A Bíblia diz que andando dois, se alguém tropeçar, um pode carregar o outro. Então, o evangelho para mim é isso, é não deixar ninguém passar dificuldade. O evangelho é justamente ser um povo independente que consegue cuidar de si próprio na mesma visão, no mesmo foco, na mesma união. E com isso aí nós sentimos a necessidade de sermos independentes. Independente de quê? Temos os nossos ensinamentos doutrinários, da qual é o evangelho que nos doutrina, e também ter os nossos meios de sobrevivência por nós mesmos, criamos empresas, criamos escola, criamos hospitais, criamos creche, criamos albergue, asilo, justamente para não deixar o nosso povo desamparado. Então, essa é a visão do Sindipec. Alimentar a família do Senhor enquanto for possível, enquanto ela tiver necessidade, carregarmos com amor e com carinho, porque isso é a vontade de Deus. Ok? Então, esse é o Sindipec. Amém. Quem foram os fundadores e quais foram as primeiras pessoas para que viesse surgir o Sindipec? Então, pastor Luís, na época eu era diretor de um jornal chamado Jornal Cidade de Minas. Eu dirigi esse jornal por alguns tempos. E eu, sentado ao lado do nosso jornalista, não me falha agora a memória, doutor Otacílio, ele falou comigo assim: pastor Raimundo, eu vejo uma coisa assim que me chama muito a atenção nos meios evangélicos. Eu não consigo entender porque a gente não consegue ter um representante de classe no meio de vocês,
porque a gente só vê bandeiras, cada uma com uma cor, cada um com um nome, a gente não vê uma bandeira que fala da unificação, uma bandeira que não fala de a única representatividade. Aí eu disse para ele, olha, meu pastor, isso aí, quem lidera sobre tudo isso são as convenções e são os conselhos, vem cá, mas cada um ali vende a sua própria placa. E nós não estamos falando de placa, nós estamos falando de reino, porque eu também sou evangélico, estou distanciado um pouco, mas talvez o que me fez distanciar é justamente essa falta de união que existe no meio ministerial e das lideranças, porque a Bíblia vai sempre dizer isso, e ele falando comigo, a Bíblia vai sempre dizer que aqueles que não é por nós, já é contra nós, e eu tenho como eu ser, meu pastor, contra o reino. A partir do momento que eu não vou me juntar, é porque eu não sou aliado a reino nenhum. Verdade. Você me entendeu? Entendi. Então, com isso, eu por entender que o povo de Deus é aquele que vai se tornar um povo só. Amém. E se a gente não unir essa mesma fé, essa mesma visão, esse mesmo foco, quando é que nós vamos representar a família em lugar algum, meu pastor? Então, por isso, eu falei, doutor Otacílio, a partir de hoje, nasce aqui, com seu idealismo e com a minha fé e coragem, uma instituição que vai brigar pelo direito da família, pela causa do pastor, dos obreiros da casa do Senhor Jesus, para sermos defensor do reino, não para ser defensor ministerial. No ministério, cada um carrega o seu, mas quando se trata de reino, o reino é um só. Se falamos a mesma língua, se professamos o mesmo Deus, então nós somos um povo só. Isso nasceu no ano de 2004, quando já tinha sido tirado 70% do poder dos estatutos da igreja, porque naquele governo que todo mundo sabe, que entrou no ano de 2002, o que ele fez foi justamente tirar as bases fortes dos estatutos para enfraquecer os direitos da família. E os pastores, homens religiosos, homens sábios demais, foi e passou batido na ideia desse pessoal e acabou negociando o estatuto da igreja pela lei humana. E aquilo me deixou muito triste. E hoje, as retaliações que nós não deveríamos estar sofrendo, nós somos omissos porque aceitamos isso dentro da renovação dos estatutos da igreja, que não fortaleciam nada, só prejudicou a igreja. E daí para cá vem surgindo leis que cada dia que passa nos retalha mais e nos oprime mais. Agora, como é que nós vamos combater isso? Com a nossa resistência de fé e com a nossa união. Amém. Bispo, em que ano e cidade o Sindipec foi oficializado e fundado? Foi no ano de 2004, na data de 31 de outubro de 2004. Porém, ele foi lançado no ano 2003 ainda, tá? Na passagem de 2002 para 2003. Mas só demos entrada em cartório quando toda a diretoria já estava concluída no ano de 2004. É tanto que naquela época a gente tinha tão inexperiente que criamos tantos diretores dentro do estatuto e da ata, e na verdade não precisaria tanto, mas a nossa intenção era saber que já estaríamos iniciando um ciclo de unidade, que quanto mais pessoas estivéssemos dentro das atas para estar assumindo os cargos letivos dentro do sindicato, para nós seríamos importantes. O que nós criamos? Criamos diretor de toda a classe dentro da área familiar, na área da educação, na área do esporte, na área de profissionamento, na área de profissionalizante de trabalhos. Criamos ali a área da saúde, a área da defensoria da mulher, ou seja, nós tínhamos ali 32 diretores que cada um assumiria essa função, que toda ela cabe dentro da área social, da qual ela corresponde um ministério, da onde essa igreja ela será bem representada, porque preenche os requisitos da necessidade da obra social da igreja. E o estatuto repassará isso para todos os ministérios, independente de qual é a sua praga. Amém. A segunda pergunta seguinte, Bispo, quais foram os principais desafios que enfrentaram no início? Meu pastor, primeiro o desafio foi que pastor não é profissão, para que sindicato de pastor? Mas eles não sabem que a intenção, nós não estávamos preocupados se o pastor é profissional ou não. Mas o que mais me fez saber que não tem nada melhor do que uma representatividade na área oficial, porque o pastor é um ministro de confissão religiosa. Toda a vida eu soube disso, eu fui São Cristão há alguns anos, então entendi tudo que é o eclesiástico, entendeu? Eu pude observar que a CMBB, ela corresponde e defende todos os direitos de todos os seus reverendos e padres, enfim, todos que assumem o credo religioso lá dentro da etnia deles.
fornece dessa forma, só existe uma instituição. E no nosso meio tinha convenções para lá e para cá. Eu pude perceber que há uma marmelada no meio de tudo isso. Se somos um povo só, o caminho é um só. Quem que é o caminho? É Cristo Jesus, não é? Então tá, se nós falarmos de Cristo Jesus em BH, nós falamos por todo o Estado brasileiro, porque estamos falando de uma nação. E a Bíblia diz assim, feliz a nação cujo Deus é... Senhor. Entendi. Então, você vê que um estado vai unir-se aos 26 estados, né? Contando com o Distrito Federal, vai dar 27 estados. Um povo que professa a mesma fé e a mesma qualidade perante o reino. Então, foi isso aí. Aí, bom, por que profissionalizar pastor? Não existe isso. Mas o capelão, meu querido, o pastor que não é capelão, ele não é nem pastor também, porque pastor não é título, não é por título que você vai servir a Deus. Não é por título que você vai ser representado, mas sim por profissão, porque o capelão, ele é profissão. No entanto, o capelão não tem necessidade de ser pastor, não tem necessidade de ser padre, não, basta ele simplesmente fazer o curso de capelania e querer assumir o trabalho social disponível. Mas se ele quiser ser um capelão oficial, trabalhar para o Estado, para o governo federal ou o governo estadual, sim, aí ele tem que fazer um curso de teologia, formar a teologia para então ele passar por um concurso para adquirir esse emprego como capelão. Mas como homens de Deus, como capelania eclesiástica evangélica, nós não precisamos ser pastor. Se você quiser ser capelão diretamente, você pode ser, independente se você é pastor ou não. Então é em busca desse capelão que nós estamos lutando para defender, uma vez que ele é um pastor, mas que ele também é um capelão. Então ele deixa de ser representado como pastor, mas ele é representado como capelão acobertado pelas leis federais, estaduais e municipais. Correto? Correto. Então é nessa forma que nós trabalhamos. Amém. Vamos agora para missão, visão e propósito, né? Qual é a missão oficial do Sindipec? Olha, a nossa missão oficial, na verdade, é justamente fazer com que o Evangelho ele venha ser proclamado em todo o tempo, em todos os lugares. Nós entendemos que a Bíblia vai dizer que vai haver um tempo em que a perseguição seria tanto e que se o povo não estiverem preparado, muitos vão estar apostatando da sua fé, porque vê isso como uma barreira e não se acham capazes de passar por cima de tantas retaliações. E a Bíblia diz que as aflições nós iríamos enfrentar, mas diz a palavra que o Senhor de todas eles nos livrariam dela, então eu não tenho por que desanimar. Amém. Então a missão do sindicato é incentivar aquele pastor que já desengrejou, já não está em igreja nenhuma mais, e nós queremos esse camarada aqui, ele faz parte de um corpo, ele é um membro, e um membro fora do corpo, ele perde a valia, ele está morto, e Jesus veio para dar o quê? Vida. E nós não queremos que nossos irmãos morram nem na fé, nem carnalmente falando, nós queremos um povo sadio, um povo que professa Cristo a todo instante, um povo santificado que sabe o que é o valor de uma paz. Amém. Então é esse povo que nós estamos procurando beneficiar, em nome do Senhor Jesus. Como essa missão se reflete nas ações atuais hoje? Qual é a visão de futuro da instituição? O que o senhor maneja para o futuro agora? Veja bem, Jesus falou assim, olha, achará porventura fé quando voltar o Filho do Homem aqui a esta terra? E Paulo, nos seus sinais de carreira, ele diz assim, combati um bom combate, acabei minha carreira, mas guardei o quê? Amém. Fé. O Sindipec é a fé de um povo que ainda vai restar para o final. Jesus diz assim, aquele que chegar a vencer, esse receberá a coroa da vida. Sindipec é a esperança de uma igreja que não vai se render aos pés de poderosos, é uma igreja que não vai se render aos pés de corrupto, mas uma igreja que vai permanecer com as suas vestes limpas, porque aqui só aguerridos, só guerreiros que não vão negar a sua fé, que não vão abrir mão da sua salvação, que vai permanecer de pé diante da imagem de Cristo Jesus, abraçado à bandeira do reino, juntamente com o Sindipec. Amém. O propósito central do Sindipec é qual? O nosso propósito como é que eu diria para você? É ver, outra vez volto à mesma fala antepassada, ver um povo unido, um povo vencedor,
um povo capaz, um povo solidário, um povo de boas fé e de boas obras. Esse é o nosso propósito, fazer com que esse povo não fuja dos princípios, porque se nós tivermos princípios, automaticamente o propósito do Senhor vai estar nos alcançando no dia a dia. E o que mais me dói, pastor Luiz, é quando um pastor dedica seu trabalho ao longo de muitos anos, mas ele não preparou para o futuro dos seus filhos, e no meio da caminhada esse pastor veio e desfaleceu e não teve nada para oferecer para a sua família para o futuro. Então isso tem sido muito doído, porque muitas das vezes o camarada vive ali 30, 40 anos dentro de um ministério e quando ele morre, nem muito obrigado a esposa recebe do ministério em que ele serviu há tantos anos. E eu vou falar agora sem medo de errar. Meu pastor ministerial, você que prega Deus e César, você vai ver que o seu César muitas das vezes não tem sido vivido. E se seu César não tem sido vivido, muito menos o seu ministério vai ser representado diante do trono da graça. Sabe por quê, pastor? A Bíblia nos ensina a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é digno eu colocar alguém para semear para mim e deixar ele sem direito à colheita. Quantos pastores morreram? As viúvas tiveram que erguer a manga das suas vestes, ir à luta para poder acabar de criar seus filhos, muitas das vezes dependendo de ajuda de espiritismo, de outras pessoas que eles nunca pensaram em um dia poder contar com ele. Enquanto nós poderíamos estar contando com o nosso próprio povo, e muitas das vezes isso não acontece, porque não existe uma força capaz de saber que nós estamos capazes de sustentar os necessitados que faz parte do mesmo reino que nós fazemos. Então a nossa preocupação é ver o filho desse pastor bem estudado, é ver o testemunho dele ser talvez melhor até do que seu próprio pai, porque pode ter uma educação melhor do que a que nós tivemos lá no passado. Mas se nós nunca semear esse tipo de semente, quando é que nós vamos colher? Vamos viver na dependência do homem? Não, nós queremos uma dependência única, mas para defender uma dependência única, nós temos que criar a nossa ideia única também de sermos um povo só e buscar os objetivos precisos para não nos faltar nada. Faça valer o Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Eu quero ter o prazer de quando eu abrir a minha boca para dizer que o Senhor é meu pastor e olhar a minha volta e vejo que está tudo bem, não só por mim, mas pelo povo do Senhor. Amém. Quais são os planos de expansão do Sindipec? Olha, nós hoje somos nacional, graças a Deus, mas nós já temos alguns embaixadores nos Estados Unidos, temos em Londres, temos agora na Suíça também, está surgindo uma nossa irmã que está nos representando na Suíça, temos em Portugal também, graças a Deus, na França também, temos a missionária Ellen, que nos representa lá. Ou seja, nós queremos alcançar o mundo, sabe por quê? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, se é isso, então vamos tomar posse daquilo que é nosso por direito. Entende? Essa linguagem nossa não pode ser só pelo povo, né? Pelo universo. A nossa linguagem sindical chama-se universo. Amém. Tá? Há parcerias de outras instituições? Sim, nós temos hoje convênio com convenções. Temos convênio com associações de pastores também. Desde que ele tenha algo para poder oferecer, que nós enxergamos ali condições de repassar para nossos pastores e para que os pastores passem para os membros das suas igrejas. Isso para nós é de suma importância, porque a gente tem que ter algo para poder estar oferecendo ao nosso pastor e que esse pastor também interesse a levar esse algo para a sua própria igreja. Porque isso aí eu chamo de aliança. Eu não posso comer o bem bom e deixar meus irmãos lavar o prato para mim, não, né? Você. Eita. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês aí que estão assistindo esse vídeo. Vocês já conheciam o Sindipec? Deixe um comentário aí, tá? Conte para nós qual a importância do sindicato na área religiosa e a sua opinião. Deixe os comentários. Você que é pastor e capelão, compartilhe sua experiência. Deixe um comentário aí para nós aí. Amém? E eu, pastor, quero deixar meu telefone disponível a todo o universo. Onde tiver um pastor ao alcance desse vídeo,
ele pode estar entrando em contato com a gente, para ele poder estar sendo também um dos nossos representantes como superintendente, né? Como um dos nossos coordenadores estadual, municipal ou regional, que é muito importante essas alianças estar sendo agora agregada para que a força do reino venha se nos prontificar o mais rápido possível, porque Cristo está voltando. E ele precisa achar um povo escolhido. E esse povo só vai ser achado quando estiver unido. Pode falar o seu nome. Meu número é 31 994 34 80 70, 24 horas ao ar. Amém. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo, e se caso você não conseguir o número do telefone, mas vai estar na descrição. Amém? Aí você pode entrar em contato com o bispo. Pastor Luiz, só uma referência que eu quero fazer aqui. Pode falar. Eu não posso deixar de mencionar o nome dessa senhora. Uhum. É uma guerreira chamada Marlene Saldanha Marinho. Essa senhora ela foi quase que uma das fundadoras também, que ao longo de 20 anos ela acompanhou o sindicato, e eu não deixaria de mencionar o nome dela. Não vou mencionar o nome de outros, que alguns já morreram, e outros eu não gravo muito assim a memória, porque me apareceram nos primeiros inícios, depois sumiram, ninguém mais apareceram, mas eu continuei na fé em Cristo Jesus, crendo que aquilo que Deus colocou de pé, vendaval não derruba. Amém. Né? Então, que eu quero parabenizar a pastora Marlene, o pastor Alexandre, da cidade de Caetanópolis. Eu quero também, nesse instante, o pastor Sebastião Soares, um guerreiro que você conhece, que faz parte, você que é o nosso marketing, né? A pastora Maria Luísa, né? Uma mulher de Deus, uma grande guerreira. Então, essas pessoas foram um dos grandes motivos. Luiz Vidigal também, um guerreiro, pastor Olegário. São gente boas, pessoas maravilhosas que têm prazer em ver a família de Deus feliz. São essas pessoas que a gente quer fazer de você a nossa família também, Amém. em nome de Jesus. Deixo aqui Jesus. minhas considerações a todos os nossos pastores e ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para vocês que deixa o seu... Compartilha esse link, deixa o sininho ativado para outras postagens do Sindipec. Aí você possa compartilhar também. Compartilhe nos grupos, compartilhe na sua igreja. Compartilhe para que nós possamos divulgar mais e mais sobre o reino de Deus e o reino de Deus seja divulgado. Amém? Amém, pastor. Glória a Deus. Então se inscreva no nosso canal. Deixe o seu link, hein? Compartilhe. Em breve nós estaremos também, né, pastor? Fazendo uma live. Sim, né? sim. E aí nós estaremos anunciando. Então fique atento aí. Curta os versículos bíblicos que serão são deixados, né? compartilhados aí. A oração do bispo também, Sim. ele ora sempre toda meia-noite. Exatamente. Se você quiser orar juntamente com ele. Sim. Em breve ele vai estar fazendo vídeo, live, ao vivo, no horário de meia-noite. E se você que trabalha à noite, né, porteiro, segurança, compartilhe, presencie, esteja juntamente com o bispo. Amém. Será uma honra para mim, pode ter certeza. Né? Nesse momento agora o bispo vai fazer uma oração, Sim. né? Terminar esse trabalho maravilhoso. Amém. E essa é uma oportunidade imensa que eu dou glória a Deus de poder estar do lado do bispo aqui, compartilhando essa entrevista. Sim. Né? Sim. Amém. E que vocês possam ter um imenso amor, satisfação, né, de poder comentar, deixar o seu comentário falando sobre a respeito de alguma sugestão, crítica, tudo que for vai ser bem-vindo para nós. Ou seja, nós queremos ouvir vocês. Amém. Amém? Vamos orar então? Amém. A Bíblia nos ensina, pastor Luiz, que quão bom e quão suave é que o povo se una, né? Que viva essa união. Amém. Né? E Jesus fala que aqueles que não é por nós já é contra nós, mas se alguém é por nós, que venha, que as portas estão abertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, papai querido, nesse instante eu me coloco agora nessa tarde
Pai, abençoando as nações do universo, colocando em tuas mãos a bandeira do reino, e que guerreiros e guerreiras do Senhor, Sim, soldados, levante, Sim, em papai nome de querido, com Jesus. essa mesma visão, na intenção de que o Em nome Senhor, de Jesus. aleluia, o Deus soberano, o Deus do ouro e da prata, o Deus dono da terra e da Sim, sua ó Deus. plenitude, esteja nesta tarde tocando agora cada coração, trazendo, meu Deus, aleluia, a confirmação de que juntos, meu Pai, nós seremos Sim, em nome de fortes Jesus. através da pessoa de Cristo Jesus. Por isso eu peço a Ti, Pai, alcance todas as nações do universo. Toma os seus soldados em Tuas mãos, auxiliando, Deus, com o manejo da espada para guiar bem as suas ovelhas, usando o cajado da paz e o cajado da santidade. Assim eu oro, abençoando todas as nações e família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café? Vamos, um cafezinho faz sempre parte, né? Um cafezinho é muito bom. Vai aqui, meu pastor, esse aqui é o seu. Vou te servir agora, tá? Vou te servir aqui. Esse café tá muito bom, não. Café de macho, isso não é muito bom, não, né? Ah! Olha, rapaz. Opa, beleza. Eita. Eita, cafezinho bom, viu, meu pastor? Glória a Deus. Aleluia. Tchau, meus queridos. Até o próximo até o vídeo, em nome de Jesus. Aleluia. Em cima do...